bebê nasceu com a condição que viveria sofrendo muito, mas com a simples ajuda tudo mudou, fazendo com que o bebê vivesse normalmente sem dores e traumas. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Mary Snyder descobriu em seu ultrassom de 19 semanas que seu bebê tinha o pé torto. Ambos os pés do feto estavam completamente voltados para dentro, formando a forma de um U, torcida típica do pé torto. A condição é um dos defeitos congênitos mais comuns, afetando cerca de 1 em cada 1000 bebês. Mas isso era pouco consolador para Snyder. Há apenas uma década, até 90% dos bebês, como a filha de Snyder, Alice, eram tratados com cirurgias que geralmente tinham de ser repetidas várias vezes. Isso criou um acúmulo de tecido cicatricial que frequentemente deixava os pacientes com a vida inteira de dores crônicas, rigidez, artrite e contas médicas. Mas com a ajuda de uma solução simples e não invasiva, e uma campanha na internet liderada pelos pais, o curso do tratamento e os resultados prováveis mudaram completamente. Alice faz um check-up todos os anos com o Dr. John Heisenberg, um cirurgião ortopédico do Hospital Sinai em Baltimore. Alice segue alegremente as instruções do médico, andando de um lado para o outro na sala de exames, depois na ponta dos pés e finalmente com os pés virados para dentro como um pato. Para o olho destreinado, Alice parece perfeitamente normal. Seus pés estão virados para fora como se fossem assim desde o nascimento. Ela nunca fez cirurgia. Em vez disso, Heisenberg usou o que é chamado de método Ponseti. Os médicos começam aplicando uma série de gestos com as pernas inteiras para girar lentamente os pés flexíveis do bebê. Os moldes são trocados semanalmente por 3 a 8 semanas, antes de aplicar o gesto final, que dura 3 semanas. É feita uma pequena incisão no tendão de Aquiles. Em seguida, a criança usa um conjunto especial de botas conectadas por uma barra à noite por alguns anos para garantir que os pés fiquem na posição correta. Pense nisso como um retentor usado depois que o aparelho é removido dos dentes. No passado, antes de aprender Ponseti, garantia que literalmente teria que fazer uma operação cirúrgica para desmontar e colocar todo o pé, diz Heisenberg, olhando para uma foto dos pés de Alice ao nascer que formavam um U curvado, forma sobre seu torso minúsculo. A técnica de fundição foi desenvolvida pelo Dr. Ignacio Ponseti na Universidade de Iowa na década de 1950. O médico espanhol descobriu que, se os pés de uma criança fossem lentamente virados para fora ao longo dos primeiros meses de vida, o pé poderia ser colocado em uma posição normal. Ao contrário do método cirúrgico tradicional, o método de Ponseti é praticamente indolor e os pacientes que recebem geralmente têm uma recuperação completa, sem nenhum desconforto a longo prazo. Também custa menos. Ponseti passou os 50 anos seguintes tentando incansavelmente fazer com que outros médicos o aceitassem, mas com pouco sucesso. Os cirurgiões são treinados para operar, explica Heisenberg, e geralmente é assim que eles ganham dinheiro. O método Ponseti traz muito menos para o ortopedista. Por cerca de 50 anos, a técnica permaneceu principalmente em Iowa, mas então algo novo apareceu: a internet. Quando a filha de Jennifer Trevelyan nasceu com o pé torto em 2000, os médicos disseram que a cirurgia era inevitável. Ele começou a falar sobre sua cirurgia pendente antes de examinar fisicamente seu pé. Lembra Trevelyan? Trevelyan começou a pesquisar a condição em sua conexão de Yelp. Não havia muito, mas ela encontrou alguns outros pais falando sobre a outra opção no iVillage e um novo grupo de suporte do iWho chamado No Surgery for Clubfoot. Poucos dias depois, ela viajou com a filha da casa da família em Chatham, Michigan, para Iowa para ver o Dr. Ponseti. No período de tempo que estaríamos apenas esperando que ele fosse grande o suficiente para tolerar a anestesia para a cirurgia reconstrutiva que ela deveria ter, o Dr. Ponseti corrigiu completamente seu pé, disse Trevelyan. Trevelyan se juntou ao pequeno, mas crescente grupo de pais evangelizando sobre o método Ponseti online. Ela construiu alguns sites que contavam a história de sua filha e continuou ativa no grupo de crescimento rápido do Yahoo. Os pais começaram a seguir os conselhos uns dos outros, optando por abandonar os médicos que insistiam em cirurgia e muitas vezes viajando longas distâncias para encontrar um médico Ponseti. Hoje o método Ponseti é quase sempre o tratamento de escolha para o pé torto e é recomendado pela Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos. Quando feito de maneira correta, 97% das crianças nascidas com pé torto
nunca precisam de cirurgia invasiva. Ficamos felizes em saber que a mãe das crianças está ajudando outras pessoas, mesmo depois de tanta luta. Obrigado por estar conosco. Até mais!